Olá! Você aprende os comandos do Python, você faz cursos ou assiste vídeos e na hora parece super fácil. Aí quando você quer criar alguma coisa do zero, não consegue estruturar um programa. Já aconteceu com você? Fique tranquilo, você não está sozinho. Programar não é saber comandos, é saber resolver problemas. E aqui vem uma boa notícia. Isso é algo que a gente aprende. Esse é o primeiro de uma série de vídeos que vai mostrar a você o passo a passo de como estruturar programas. Vamos começar com um exemplo que todo mundo conhece, fazer login. Vamos programar em Python, usando apenas print, input, variáveis, if e else. Mas você poderá usar a mesma estrutura para qualquer linguagem que quiser. Agora chega de papo e vamos construir um programa. Vamos começar o nosso projeto de login com 3 passos. O primeiro é entender a demanda. O Python ou qualquer outra linguagem de programação vai fazer o que você mandar, passo a passo. Então, se você não sabe o que fazer em português como um ser humano, não vai conseguir passar para o computador. Não adianta sair escrevendo código aleatoriamente. O segundo passo é lapidar essa demanda, quebrando o problema e definindo o passo a passo desse programa. A demanda fica mais difícil se você só enxerga o objetivo final, que parece bem longe e inalcançável. Mas quando você quebra o problema em etapas, a coisa fica mais fácil. E o terceiro passo é o mais simples, traduzir para o Python ou para qualquer outra linguagem que você quiser. Vamos começar então entendendo a demanda. Programas são ferramentas de transformar entradas em saídas. Você escolhe um produto, o aplicativo coloca no carrinho de compra. Você pede a localização do GPS e ele devolve para você a melhor rota. A questão é sempre o que acontece nesse meio tempo. O nosso programa deve fazer o login dos usuários, então ele recebe dados e devolve se a pessoa está logada ou não. Vamos detalhar um pouco. Todo login pede um nome de usuário e uma senha. O programa tem que comparar esses dois com os valores reais, com os valores corretos. Se eles forem iguais aos reais, aos corretos, o programa imprime usuário logado. Se não, se forem diferentes, ele vai imprimir dados inválidos. Parece simples e direto. Mas a experiência traz algumas dúvidas. Por exemplo, o login vai ser todo junto ou separado? Ou seja, ele primeiro vai oferecer o nome de usuário e somente se o nome do usuário for verdadeiro é que ele pede a senha? E o nome do usuário? É o nome mesmo de usuário ou pode ser o e-mail? E se for um e-mail, eu preciso validar esse e-mail ou qualquer coisa que o usuário colocar eu levo para a comparação? Eu aceito maiúsculos ou minúsculos e depois eu transformo em minúsculo ou o programa obriga o usuário a preencher tudo em minúsculo? Essas definições no mundo real ocorrem junto a quem define as regras de negócio ou, no nosso caso, os critérios de segurança do aplicativo ou site. Mas para esse primeiro exemplo vamos simplificar. É apenas uma verificação, as mensagens são unificadas e a gente não tem problema com segurança. Então, o segundo passo é lapidar essa demanda. Vamos analisar o pedido de usuário e senha. Esses dados vêm do preenchimento do usuário. Então, eu preciso guardar essas informações para poder comparar depois. Então, eu vou armazenar o nome do usuário e a senha. No segundo passo, eu vou fazer a comparação. Eu vou comparar o nome de usuário que foi informado com o usuário correto e a senha também. Mas de onde vêm os dados de usuário correto e senha correta? No mundo real, a gente tem essas informações dentro dos bancos de dados. Mas aqui, vamos fingir que a gente só tem um usuário e senha, então eu preciso desse valor em algum lugar. Então eu vou colocar no topo do meu programa o nome do usuário correto e a senha, porque eles precisam existir antes da minha validação. A validação de usuário e senha tem que acontecer ao mesmo tempo. Então, se os dois estiverem corretos, é que eu vou imprimir usuário logado, se isso tudo for verdadeiro. Se não, eu vou imprimir dados inválidos. Vamos fazer mais uma lapidação, vamos organizar nossas anotações para gerar o passo a passo final. Podemos usar agora termos um pouco mais técnicos para fazer já a conversão para o programa numa técnica chamada pseudocódigo ou pseudocode em inglês. Esse é um código teórico, meio português, meio técnico, que serve de base para qualquer programação. Então vamos lá. Primeiro, se o usuário preenche os dados, eu vou precisar de um input dos dados do usuário. Esse input a gente sabe que vão ser 2, um usuário e uma senha. Depois eu vou buscar, e aí nesse nosso caso eu vou apenas setar, eu apenas vou dar os valores dos dados corretos.
E aí eu vou verificar. Se os dados forem corretos, e que dados são esses? Usuário e senha, eu vou imprimir logado. Se não, eu vou imprimir dados inválidos. Agora, vamos para o passo 3, traduzir isso para o Python. Vamos para o Colab. Aqui no Colab, eu copiei o pseudocode aqui para ajudar a gente na hora da construção do programa. Então, vamos lá. Primeiro, input dos dados do usuário. Então, eu vou ter usuário é igual a input, usuário, e senha, input, senha. Agora eu vou setar os valores corretos. Então, usuário correto é igual a abobrinha e a senha correta é igual a batatinha. Agora as validações. If usuário é igual usuário correto e, ao mesmo tempo, a senha é igual à senha correta, eu vou imprimir usuário logado. Se não, o else, eu vou dar um print, dados inválidos. Os comandos do Python soam muito parecido com o pseudocode. Então, o print é igual ao print, o if é igual ao if, então a coisa fica muito parecida, o que facilita a vida da programação no Python. Para outras linguagens, por exemplo, PHP não usa print, usa um outro comando chamado echo, por exemplo, então fica um pouquinho diferente, mas o importante é você entender que em inglês ou em português, o print aqui está representando colocar, imprimir alguma coisa na tela, da mesma forma que o if está representando o C numa tomada de decisão, e assim por diante. Então, esses conceitos de imprimir e de validar se uma coisa é correta ou não, não são da programação, são do português ou são do inglês. Se vocês tiverem alguma ideia específica para algum problema que vocês não estão conseguindo resolver, manda aqui para a gente e a gente tenta ajudar vocês. E se vocês gostaram do vídeo, deem um like, inscrevam-se no canal e até a próxima.